do livro Fonte Viva, de Emmanuel. Na luta vulgar, pois aquele que o homem semear, isso também ceifará. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprime, será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticarmos a sociedade ou a família, a hostilidade e a aversão entre parentes e vizinhos, encontraremos antipatia e desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública, granjear o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atrai preciosas oportunidades de serviço a nosso favor. Todo dia é tempo de semear. Todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sobre a orientação dela em todos os instantes da nossa vida. Emmanuel. E nessa tarde, essa falange de luz possa nos dar uma boa inspiração para transmitir aos corações aflitos um pouco de paz, tranquilidade e harmonia. Muita paz para todos. Sim seja. Sim seja. Vou ler aqui um trecho. Agenda Cristã. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o com presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz. A ovelha insegura que mais reclama o pastor. O bom persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, recorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia, nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Maravilhoso, né? As palavras do Cristo, dos Espíritos de Luz, são muitos
são valiosas, né? São um tesouro. Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem do seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes, está entrando gente aqui, aí eu atrapalho um pouco. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, guardando uma bolsa de estudo na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte, nem irritar a coruja violenta. Mas, quando você guardar a oportunidade e amealhar os superiores, a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma. Convide sua viagem para o gênero da existência é inevitável. Uma lição, né, gente? Bem, está na hora de nós começarmos. Vou fazer a prece. Um minutinho. Bem, meus irmãos, é chegada a hora de mais uma reunião, nossos guias espirituais, com nossos irmãos de toda a face da Terra e com nossos irmãos da nossa casa espiritual, Trabalho de Bezerra de Menezes. É um momento de agradecer, porque vencemos mais uma semana de tribulações, provas, e aqui estamos, novamente reunidos, para, primeiramente, agradecer ao Deus Todo-Poderoso, à espiritualidade superior, por estarmos trabalhando, por estarmos fazendo bem, por estarmos fazendo a vontade de Jesus. Então, te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, paz, pedimos orientação espiritual para esses nossos trabalhos. Na tarde de hoje, pedimos, Senhor, que olhe por todos os nossos irmãos de toda a face da terra, que se encontram em sofrimento, que se encontram em dores, que se encontram em situações de vexame, situações de confinamento, todos aqueles que se encontram em hospitais, todos aqueles que se encontram em asilos, aqueles que se encontram nas ruas. Pedimos, Senhor, que lançai um pouco da sua luz, um pouco da sua bondade, do seu amor, para aplacar um pouco do sofrimento de todos esses irmãos. Te pedimos, nos dê força, coragem, para prosseguirmos nosso trabalho, para prosseguirmos
com esse trabalho do Evangelho, esse trabalho que Jesus nos pôs a ensinar há 2000 anos, que nós possamos ser sempre fortes, que nós nunca desistamos dos nossos ideais, que é seguir adiante nessa estrada rumo à espiritualidade superior, para encontrar nossos irmãos que nos precederam, nossos irmãos mais evoluídos, que se encontram em planos altamente espirituais, que nos legaram o caminho, que nos deram as lições que nós ainda estamos aprendendo. E hoje agradecemos por ser um desses dias que nós podemos compartilhar conhecimento, aprender com todos que estão presentes e receber de Ti, Senhor, um pouco de luz, um pouco de conhecimento e, acima de tudo, nós te pedimos para que abençoe todos os irmãos de nossa casa e que a falange médica do espaço possa ajudar todos aqueles que se encontram em tratamento espiritual, em tratamento médico, a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes e com o médico dos médicos, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa amparar a todos, conforme também ampare nós que aqui estamos, a seu serviço e pedindo por todos aqueles que precisam. Somos seus portadores, portador dos seus ensinos, do seu conhecimento e do seu amor. E assim, Senhor, em teu sagrado nome, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina, e em nome de todos os mentores espirituais de nossa casa, nós pedimos permissão para iniciar nossos trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Só abrir aqui mais 2 pessoas. Eu vou acender a luz. Bem, vamos colocar aqui. Semana passada, gente, nós... eu não poderia deixar de colocar, vocês vão me desculpar, tá? Vão me desculpar, mas como eu falei, que eu vou sempre colocar aqui o exemplo que nós devemos seguir. O Mestre Jesus, eu acho essa foto, essa imagem perfeita, linda, linda. Mestre Jesus ajoelhado, saindo no jardim de Getésame, em que ele faz a sua oração antes dos seus perseguidores e executores o alcançarem. Ele pede perdão à humanidade, pede perdão por todos, e foi um momento que ele esteve ajoelhado e que nós devemos também seguir esse exemplo, que tudo que Jesus nos legou é bom e é para o nosso bem. Então, eu deixo sempre, como eu falei, uma imagem de Jesus orando, ajoelhado. É um exemplo para nós, tá, gente? Eu falei que ia colocar sempre a imagem aqui de Jesus de inspiração, né? Na verdade, é de inspiração. Não é impondo nada, né? Porque o espiritismo, como eu falei, pode ser considerado uma religião perfeita, mas vai depender de cada um de nós, né, gente? Não é a religião em si. São seus participantes, todos nós que fazemos ela ser a religião do futuro, a religião que Cristo prometeu através do Consolador, através do Espírito da Verdade. Então, Jesus é nosso exemplo e modelo, guia e modelo da humanidade. Então, é o meu mestre, nosso mestre, quem eu sigo,
aquele que eu tenho uma fé muito grande, além de Maria, de Nazaré. Claro, Deus acima de tudo. Mas vamos lá, gente. Semana passada eu parei aqui no Cristo Consolador, faltou a última mensagem. Então, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo, então? Né? Sim. Eu li essa parte sobre o grande médico das almas. Não preciso ler isso de novo, né? Vocês entenderam, né? O grande médico das almas, Jesus Cristo. Ele veio trazer o remédio que há de nos curar, isso há mais de 2000 anos, né? Então, os fracos, sofredores, enfermos, encontram consolação naquele remédio que Jesus veio nos dar, naquilo que Jesus vem propor para nós, que é mais válido, muito mais do que há uns tempos atrás, porque depois que ele trouxe a terceira revelação, que é o Cristo Consolador, através dos Espíritos da Verdade, ele veio nos ensinar o porquê de tudo, o porquê do sofrimento, das dores, esse momento da transição que estamos passando. Então, nós não devemos nunca, de forma alguma, reclamarmos, maldizer. Nós temos que aceitar, porque antes de nós encarnarmos na Terra, nós aceitamos essa missão. Nós sabíamos que iríamos passar por tudo que estamos passando. O que bom que nós esquecemos, né? Então, gente, eu parei no 7, no item 7. Eu vou voltar a ler, tá? Para terminar, a última. É o 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem, que o pedem, né? Essa é a mensagem, a letra da época, a linguagem da época. Seu poder sobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são a prece contínua e encerram o ensinamento profundo. Para a gente ver, ele diz, ele é um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento. Devotamento é isso, é nós nos devotarmos a Deus, nos devotarmos a Jesus, nos devotarmos aos seus ensinamentos. São uma prece, é uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. Então, como eu falei semana passada, nunca nos esqueçamos de orai. Orai e vigiai. É a chave para tudo, gente. A chave para tudo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo cabem em partilha. Esse mundo é de sofrimento, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Né? Então, nós estamos na nossa condição kármica. Aquilo que nós plantamos em outras vidas, e nessa nós estamos colhendo. Então, os sofrimentos não é criado por Deus. O sofrimento é consequência dos nossos atos contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, né? Devotamento e indignação, sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres e a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor
depois que nós aceitamos esse sentimento de dever cumprido, de fazer o bem, praticar a caridade, temos resignação, aí o coração nosso bate melhor. Aquela a angústia, ela vai cedendo para a calma do coração. Então, o coração bate mais suave, mais calmo, mais tranquilo, porque nós aceitamos Jesus, aceitamos as suas verdades. Então, encontraremos consolo. Encontraremos, como diz aqui, o coração bate, então melhor. A alma se serena, nós teremos o que? Uma tranquilidade espiritual. E o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Isso aí é a mensagem do espírito de verdade. Fecha a porta. Havre, 1863. E vamos entrar agora no capítulo seguinte. Não, não. Quer não, filha? Vai para lá. Vai. Não, obrigado. A minha filha aqui. Bem, entramos agora em outro capítulo, que é o capítulo 7º. Bem-aventurado os pobres de espírito. O que se deve entender por pobre de espírito? Então, vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Vamos ver o que diz o Evangelho. Né? Item 2. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como têm zombado de muitas outras. Coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, não para os orgulhosos. Nós temos aqui uma lição muito importante. A humildade é realmente um bálsamo, é um balde de inteligência, mas humilde, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. É como diz, humildade de coração, tudo isso é o que Jesus nos ensinou, gente. Nós temos que aprofundar realmente no Evangelho, que nós veremos tudo que nós passamos, tudo que estamos passando hoje, estava escrito há mais de 2000 anos, através das palavras de Jesus, que nós não compreendemos. Mas a terceira revelação, o Espírito Consolador, ele veio, através dessas palavras, nos explicar melhor o que Jesus quis dizer. Então, voltando aqui, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas deles merecer a atenção. Concentrados sobre si, mesmo os seus olhares, eles não podem levar até Deus. Então, estão vendo aqueles que são orgulhosos, que só conseguem ter olhares para si próprio. Eles, como está escrito aqui, eles não podem levar até Deus. Porque o orgulho é da matéria. O orgulho, ele nos prende aqui. O orgulho, a vaidade, aqueles que têm a riqueza, que se acham acima de tudo, eles não podem levar até Deus. A palavra de Jesus. Então, essa tendência de se acreditar superiores a tudo, admitir mais uma pessoa aqui, tá? Deixa eu...
concentrado sobre si mesmo, os seus olhares, eles não os podem levar até Deus, né? Já li. Essa tendência a acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Esses são os orgulhosos, esses são aqueles que acham que são superiores, que não precisam de Deus, porque eles têm tudo na terra. Eles têm a riqueza, têm o poder, têm todo o conforto, mas não estão isentos da dor, não estão isentos da miséria, não estão isentos da perda de ente querido, não estão isentos das doenças, e é nesse momento que eles voltam-se a Deus. Voltam-se através da dor e não do amor, que é o certo, né? Todos nós deveríamos voltar o caminho, né? Voltar o caminho é religião. A religião é religar, que nós fomos ligados a Deus e nos perdemos. Então, esse caminho de nos religarmos a Deus, muitas das vezes, nós nos religamos através da dor. Jesus nos ofereceu amor, mas nós, eu me incluo, né, claro, não aceitamos. O orgulho faz com que nós achamos que nós somos tudo, que nós sabemos tudo. Se tivermos um cargo, então pior ainda. Se somos um governo, um governador, um presidente, um deputado, nós achamos que somos dono do mundo, né? Então, a negar até mesmo a divindade. É um dos maiores erros humanos. Ou se condescendem, admiti-la, contestando-lhes um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-los. É isso que eu falei, o homem acha que é autossuficiente, mas nós dependemos do alimento espiritual, dependemos do alimento que Jesus nos oferece, que é o pão da vida, é a água da vida. Sem isso, nós não vivemos. Nós não vivemos protegidos. Cansei de falar aqui que essa doença, a pandemia, ela é democrática, ela é justa. Justa no sentido de ela não escolhe pobre nem rico, não escolhe cor, não escolhe posição, não escolhe religião. Então, só Deus mesmo, só Deus. Aí o homem tem que sofrer para entender que somente Deus, Jesus sendo um dos caminhos, conforme ele nos ensinou, através do amor, da bondade, da misericórdia, da providência divina, a caridade que devemos praticar, aí nós encontramos a paz, como foi lido acima. Essa paz só encontramos em Jesus, só encontramos praticando o bem, o perdão e todas as máximas do Evangelho, né, gente? Então, tomando a inteligência que possuem para medida da inteligência universal, julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Não compreendem por quê? Porque não aceitam através do amor. Esses sofrem e vão através da dor. Nós, na verdade, né? Não somos melhores que ninguém. Consideram, sem apelação, as sentenças que proferem, como se fossem juízes. Mas o verdadeiro juiz é Jesus, é Deus. Nós não somos juízes da vida de ninguém, nem da nossa. Nem da nossa nós temos controle. Imagine da vida dos outros. Então, aqueles orgulhosos, aqueles que se sentem melhor e acima de todos, eles estão muito enganados. Então, vamos lá. Se recusam a admitir o mundo invisível, nós, isso aí já não recusamos, né? Nós já conhecemos o Evangelho de Jesus, já conhecemos que esse mundo invisível é o mundo dos espíritos, é o mundo que nós temos essa relação dia a dia. É através da mediunidade,
E nós temos esse contato, né? Nós já falamos isso. Mediunidade é isso, né? Intercâmbio entre os mundos físicos, espirituais, materiais com materiais, espirituais com espirituais, principalmente matéria e espírito, né? Isso nós vemos na prática em nossa casa, né? As comunicações espíritas, que é uma prova irrefutável da admissão do mundo invisível, né? Eles se recusam, isso os materialistas. Nós, pelo menos isso, nós já temos uma crença. Essa crença no espírito vive. O espírito invisível e imortal, como Jesus nos ensinou. Então tá, o mundo invisível e uma potência extra-humana. Extra-humana é o poder divino, que além do homem, acima que o homem pode compreender. Então, não é que isso lhe esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não posso colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espíritos, olha só, espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples. Então, se realmente não for simples, é isso que Jesus quis dizer. Os pobres de espírito, nesse sentido. É a simplicidade, é a humildade mesmo. Tendo por pobres espíritos os que a tomam a sério. Então, pobre de espírito, nesse sentido, aqueles que têm a simplicidade, aqueles que têm a humildade, aqueles que aceitam as palavras de Deus, aqueles que vão, após ter passado um período de dor, e aceitar o amor. Esse amor divino que Jesus espalhou para toda a humanidade, indistintamente. Basta nós aceitarmos. Jesus, gente, não tem essa coisa que o homem tem, esse orgulho, essa vaidade. Jesus distribui seu amor indistintamente para todos. E por isso ele diz, aqueles que são simples, são humildes de coração, esses é prometido o reino dos céus. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros neste mundo invisível. Todo mundo, isso aqui é uma mensagem, gente, quer dizer que todos passaremos por esse mundo invisível um dia, né? Todos, né? Mundo invisível de que escarnecem. Então, todos esses que escarnecem da doutrina espírita, todos esses que escarnecem de Jesus, da sua doutrina maravilhosa, de suas palavras, eles um dia prestarão conta nesta e outras vidas, nos planos espirituais, que é que nesse mundo invisível de que escarnecem. Todos eles prestarão conta, todos passarão para esse mundo invisível, que é o nosso verdadeiro mundo. É o mundo dos espíritos. É o mundo de onde viemos. Não tem essa pergunta, quem sou, onde vim, para onde vou? Então, nós viemos desse mundo invisível, desse mundo espiritual. Quando Deus nos criou espírito simples e ignorante. Já falei aqui ignorante no sentido de que não teve muito conhecimento. Estamos na Terra para aprendermos. Então, nesse mundo invisível de que escarnecem, é lá que os olhos se lhe abrirão. Se eles não aprenderem aqui na Terra, então é lá no plano espiritual que os seus olhos se abrirão.
e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, Deus não é aquele Deus que os antigos judeus nos passam através do Antigo Testamento. Não é um Deus vingativo, não é um Deus injusto. Pelo contrário, é um Deus de amor, Deus de misericórdia. E como está dizendo aqui no Evangelho de Jesus, Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Deus dá oportunidade a todos que erram. Não estamos condenados a um inferno eterno, mas planos espirituais que equivalem, até equivale sim, a muitos infernos criados pelo próprio homem, os umbrais da vida, os planos inferiores. Mas Deus dá a oportunidade de todos aqueles se reencontrarem com Jesus, que abre o caminho para Deus. Então, todos, em plano espiritual, se ele não aprender aqui na Terra, ele aprenderá nos planos espirituais, nas zonas umbralinas, nos umbrais espirituais, como Jesus prometeu, na casa do Pai há muitas moradas. E as moradas tanto são inferiores quanto são superiores. Então, aqueles que não aceitaram a Deus, aqueles que praticaram o mal, aqueles que humilharam os simples e os humildes, aqueles que tinham riqueza na vida e não ajudou o próximo, eles chegarem no plano espiritual, como dizem aqui, reconhecerão o erro em que caíram. E, na próxima encarnação, eles terão a oportunidade da regeneração. Então, Deus é justo, gente. Justo e misericordioso. Então, voltando aqui. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus dizer, significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino de Deus, no reino dos céus. A ninguém é concedida entrada sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Nós falamos acima e falamos em outras aulas, né? Se ele não tiver essa simplicidade de coração e humildade de espírito, ele não entrará no reino dos céus. Entrará em outros planos, em outros reinos, como Jesus prometeu, muitas moradas na casa do meu Pai. Mas esse reino dos céus é onde nós encontramos a felicidade, que eu já falei aqui, do Evangelho também. Não falo nada de mim porque eu não sei nada. Eu estou lendo do Evangelho, né? Leio o Evangelho e estou repetindo igual papagaio, mas estou aprendendo alguma coisa, né? Pouquinho, mas estou. Então, sem a simplicidade de coração, como foi dito acima, quando nós temos essa simplicidade, quando nós temos essa humildade, nosso coração começa a se acalmar, a nossa alma encontra paz, encontra tranquilidade. Então, nós vamos entrando aqui na Terra a reino dos céus. Jesus falou, o reino é deste mundo, o reino é daqueles que são simples, é daqueles que são humildes, é daqueles que aceitam sua palavra, é daqueles que o amam e amam o próximo, claro, né? É aquele que perdoa. Então, nós vamos conseguindo com o tempo, mesmo aqui na Terra, alcançando um pouco de felicidade, momentos felizes, até alcançarmos verdadeiramente outros e outros planos espirituais. E a Terra está destinada a ser um plano melhor. Não falta muito, né, gente? Falta pouco. Mas essa transição é dolorosa. Mas nós temos que ter a resignação, como também foi dito acima, a resignação e a abnegação. Essas duas ações nossas já é uma prece.
Às vezes nós não fazemos a prece, como eu coloquei aqui Jesus no jardim de Getsemane. Eu acho lindo aquela passagem de Jesus, ele ajoelhado naquela pedra, orando a Deus, pedindo a Deus. Aqueles que não fazem a oração, o seu alimento do espírito, se ele pelo menos tiver a resignação, a aceitação da sua condição espiritual, não reclamar da vida. Eu estou reclamando das minhas condições que eu tenho, que eu sou pobre, que eu não tenho bom emprego, que até falo mal de Deus, falo mal de Jesus, e religião nada, e eu quero ter uma vida melhor, que eu não consigo. Nós precisamos a aceitação, a humildade, a resignação. Então, aqueles que têm resignação e a abnegação, ele já é uma prece na sua jornada, o dia a dia, porque ele consegue ser humilde, consegue ser simples. Eu tenho até um livro, ele não está aqui não, ele está lá embaixo, Bem-aventurado Simples. É um livrinho bem pequeno, com várias passagens linda mesmo. Fala da simplicidade, né? Foi até Chico Xavier e Paulo Vieira, quando ele era espírita ainda, né? Então, voltando lá. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio. Pode ser uma pessoa ignorante. Eu falei isso semana passada. Nós, às vezes, ignoramos uma pessoa que esbarra conosco na rua. Ignoramos porque achamos que aquela pessoa é suja, aquela pessoa é pobre, ela é maltrapilha, não merece estar no meu meio, eu não vou dar atenção àquela pessoa. Aquela pessoa, às vezes, nos pede uma esmola. Às vezes, a esmola não é material. Às vezes, a esmola é uma palavra. Uma palavra, às vezes, como eu falei também semana passada, a palavra que pode salvar a vida daquela pessoa. Palavras, às vezes, que já tirou muita gente do suicídio. Por isso que eu às vezes, paro na rua, as pessoas me param, eu fico horas, às vezes, conversando, e, às vezes, pessoas que estão próximas a mim falam que eu não deveria dar atenção a essas pessoas, mas Jesus andou com todos aqueles que são ignorados pela sociedade. Andou com as prostitutas, andou com os bêbados, andou com aqueles de má vida, de má fama, os cobradores de impostos, que eram muito mal vistos, né, cobradores de impostos, porque é aquele que batia na sua porta para tomar os seus bens. Os impostos, na época, eram tomados. Hoje é um pouco diferente. Eles nos tomam também, mas é muito diferente. Antes, eles arrombavam a sua porta, você não pagasse, tomava tudo da sua casa. Se não tomasse sua casa e sua família, né? Então, cobrador de impostos e todas as pessoas de má vida. Jesus, e ele falou, eu não vim curar os sãos, eu vim curar os doentes. E os doentes são esses, são aqueles necessitados. São esses que precisam da palavra de Deus, são esses que precisam de um minuto da nossa atenção. Nós que já temos um pouco de conhecimento, um pouco da palavra de Jesus, nós já temos condições de evangelizar. Uma pessoa que pede, uma pessoa que nos para na rua, que senta ao nosso lado, pedindo simplesmente uma palavra. Nós temos essa condição. Então, é onde Jesus fala, é onde o Espírito da Verdade, né? Estou dizendo Jesus porque é a doutrina de Jesus. Ele prometeu ao Consolador a revelação, a terceira revelação. Então, ele diz que a ninguém é concedida entrada nesse reino, tal, já passei, sem simplicidade de coração e humildade de espírito. O ignorante, olha só, gente, que o ignorante, o possuidor desta qualidade, às vezes é um ignorante, sem estudo, sem muitas posses, será preferido ao sábio que mais crê em si mesmo do que em Deus. Então, às vezes, como eu falei, um maltrapilho passa por você,
você às vezes não socorre, não dá uma palavra, não ajuda espiritualmente, a esmola espiritual, mas ele no reino dos céus, ele tem uma luz melhor do que a nossa. Isso eu li semana passada, né? Ele é melhor espiritualmente do que nós. Então, aqui, o ignorante possuidor destas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Então, aquele humilde de coração, simples e humilde, crê em Deus, ele é melhor do que qualquer um, melhor do que papa, bispo, pastores, do que esses ricos, políticos, presidentes, governadores, milionários. Esse realmente é o reino dos céus. É isso que Jesus prometeu, essa simplicidade que muitos não têm. Então, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Está vendo? A humildade e a virtude aproximam o homem de Deus. E o orgulho é um vício que dela afasta, que afasta de Deus, afasta a criatura de Deus. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus. Nós estamos submetidos a Deus. Deus é nosso Criador. Deus está acima de tudo. Não existe nada acima de Deus. Então, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus. Reconhecer a Deus. Reconhecer que Deus é o ser supremo. É acreditar, é a crença em Deus, é a fé. A fé é tão necessária como hoje em dia, que nós precisamos ter essa fé junto com a humildade, junto com o amor, e isso nos aproxima de Deus. E o orgulho é aquele que nos afasta de Deus. Então, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele Deus, né? Até em maiúscula. Então, mais vale, pois, o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, mas, aqui está escrito né? E rico em qualidades morais. Que são essas qualidades morais, gente? São essas que todos os dias aqui falamos, né? As qualidades morais é a moral do Cristo, é amar o próximo, é respeitar os humildes, amar todos aqueles que nos odeiam, aqueles que aparentemente são nossos inimigos, que não são. Então, é as qualidades morais que está dentro do Evangelho, que nós temos estudados aqui todos os sábados, quer dizer, todos os sábados aqui, né? Mas que nós devemos estudar todos os dias. Ler uma páginazinha do Evangelho e vamos tirar dúvida aqui, né? Vamos ver a interpretação do que é essa palavra de Deus, do que é essa palavra que Jesus, através do Espírito da Verdade, ele nos traz o Cristo Consolador. Então, mais vale um pobre espírito do que o rico do mundo material. Mas o pobre de espírito ele é rico em qualidades morais. E dele é que Jesus prometeu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, é uma lição, gente, para nós. É mais uma lição, né? Continuidade do que falei semana passada. Todas as virtudes, né? As virtudes morais, qualidades, amar o próximo, o perdão, é uma coisa realmente que nós temos que nos aprofundar, temos que ler, praticar, porque aquele que se eleva será rebaixado. Como eu falei semana passada, né? Os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos, né? Então, isso aqui é um outro item, tá? Aquele que se eleva será rebaixado. Vamos dizer o que quer dizer isso, né? O que quer dizer essa... Vamos lá.
Por essa ocasião, é o item 3, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. É aquela passagem que diz: deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim as crianças. Aquele que não for puro de coração como as crianças, não entrareis no reino dos céus. E no reino dos céus são os planos espirituais superiores, onde existe a felicidade, sim. Mas a felicidade, no momento, não é da terra. Vivemos momentos felizes. Você tem um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, mas você não está imune, não está seguro na rua. Antes era insegurança, assalto, crime organizado, tráfico. Nós não podemos ir em determinados lugares, mas hoje é doença, essa pandemia. Então, nós vemos que de nada adianta se nós não tivermos a fé, se nós não tivermos a humildade, se nós não tivermos as qualidades morais que Cristo nos ensinou, que são essas que nós estamos estudando. Mais uma: tornardes e converterdes como criança. Quais criança? Não entrarei no reino dos céus. E nós só encontraremos a felicidade quando atingirmos o reino dos céus. Foi o que Jesus nos falou. Então, aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, Jesus trouxe a criança e mostrou: se tornar pequeno será maior no reino dos céus, e aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Vê como é maravilhosa a palavra de Jesus. Mateus, capítulo 18, 1 a 5. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós estamos tendo a explicação por que tem que ser igual a criança. Nós não temos que voltar a ser criança, só em outra encarnação, claro, né? Mas a humildade, a pureza de uma criança. A criança, por mais que ela faça uma coisa de errada, gente, dificilmente ela tenha uma maldade, uma ruindade, pode ter latente no espírito dela, o espírito que ela é, mas que vai desenvolver quando ela se tornar adulto. Mas nós esquecemos tudo que nós fomos em outras encarnações. Nós temos aqui uma passagem que fala sobre isso, esquecimento do passado. E é necessário isso. Mas a criança tem aquela pureza que nós devemos ter para ser recebido no reino dos céus, como Jesus acabou de dizer aqui agora. Se foi Jesus que falou, não foi eu. Tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, aquele que recebe a criança, é humilde como a criança, nós estamos recebendo Jesus. É uma qualidade também moral, espiritual, que nos ensinou Jesus. Item 4. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Jesus falou para ela, né? A mãe dos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Né? Lembrei agora. Que queres? Aí ela disse: manda, disse ela, que estes meus 2 filhos, os 2 filhos dela, discípulos de Jesus, tá? Tiago e João, tenham assento no seu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Né? Ela queria que os 2 filhos que já seguiam Jesus na terra, que eles tivessem assento no trono de Jesus, no reino de Jesus, reino de Deus, né? Que, como Jesus, segundo a crença, né, que Deus era antropomórfico, tinha um local no céu, um trono, que Jesus também estaria sentado junto com Deus. Então a mãe dele pediu, a mãe desses 2 discípulos, pediu que um sentasse à direita e um à esquerda. Aí Jesus falou, né? Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes.
podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Isso é uma coisa muito importante, gente. Não sabe o que pedes. Ele quer dizer o quê? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Nós temos que beber o que Jesus bebeu. Ele quis dizer, o que ele quis dizer com isso? Viver a vida que ele viveu. Nós estamos aí em condições de largar tudo, como Jesus falou para 2 ricos, pelo menos que eu lembro aqui agora, larga tudo e segue-me. Um deles ficou triste e foi saindo de fininho porque era dono de muitas posses. E mesmo tendo dito que já doava, ajudava a caridade, fazia caridade, doava a parte da sua herança, já tinha feito isso, mas Jesus falou, não é suficiente, doa tudo. Se quiserem o reino dos céus, se quiserem me seguir, doa tudo e me segue. Ele ficou triste porque tinha muitas posses e foi saindo de fininho. Quem sabe se não foi eu, né? Perdi a oportunidade de seguir Jesus, né? Ou algum de nós, né? Então, não sabes. Então, nós temos que beber o que Jesus bebeu. Ele quis dizer o exemplo que ele deu, o exemplo que ele viveu. Largar tudo. Jesus, ele andava sandálias, descalço, com a veste simples. Nós estamos dispostos a fazer isso? A renunciar a todos os bens do mundo? Ele falou depois para os seus discípulos, já apóstolos, não leveis nada, ide pregar o evangelho, não leveis dinheiro no bolso, não leveis riqueza, nada, simplesmente a veste do corpo. E bater na casa do próximo que você encontrar. E pedir água, pedir de comer, que nós não precisamos, Deus proverá tudo. Então, nós estamos preparados para isso? Se Jesus perguntar isso agora, na verdade, ele está perguntando. Doa tudo que você tem, mesmo que não tenha nada, mas pelo menos uma casa nós temos. Ou às vezes um carro na garagem. Aí você tem condições, você largaria tudo, doaria tudo, sairia com a roupa do corpo para seguir Jesus? Então, essa é a condição que Jesus quis dizer aqui. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Então, seguir a vida que ele seguiu. Jesus não teve posse nenhuma. Jesus foi um carpinteiro humilde, mais claro, um espírito mais superior que teve na Terra, espírito mais... o mestre, né? O mestre dos mestres, o médico dos médicos. Então, para nós sentarmos à direita de Deus, ou à esquerda, como a mãe de as filhas de Zebedeu queria, que João e Tiago ficassem, temos que estar disposto a largar tudo. Temos que estar dispostos a sacrificar essa vida material e seguir a vida espiritual mesmo na Terra. Aí eles se encontram felicidade. Por quê? Eles estão libertos dos bens materiais. Os bens materiais têm os seus problemas, os seus cuidados que nós temos. Nós temos que andar hoje com câmera na nossa residência, temos que andar com carro com seguro. Por quê? Não temos segurança. Então, a verdadeira segurança, a verdadeira felicidade é o reino dos céus. Então, e eles responderam, podemos. Disseram eles que podemos. Jesus lhes replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber. Porque eles estavam seguindo Jesus, aquela vida que Jesus levava, humilde, simples, sem levar dinheiro nenhum, como fez Francisco de Assis, largou toda a fortuna dos pais e foi seguir a Jesus descalço, com aquela única veste que ele tinha no corpo, mas saiu curando, saiu pregando o evangelho. Foi o segundo Cristo, que eu falo sempre isso aqui na Terra, né? Foi aquele que mais amou Jesus, que mais recebeu de Jesus, a ponto de ter as chagas que Jesus teve na cruz e sangrar também. Então, esse realmente, ele viveu, vestiu o evangelho de Jesus. Então, é isso que Jesus fala. Se quiserem sentar à minha direita, à minha esquerda, tem que fazer o que eu faço. E ele está fazendo essa proposta para nós hoje também. Porque não precisávamos estar lá 2000 anos. Talvez estivéssemos. Talvez eu fosse aquele rico que fiquei triste e Jesus mandou eu doar tudo e segui-lo. Né? Pode ter sido um de nós.
Não precisamos tacar pedra na cruz. Não, né? Talvez nós estivéssemos lá, não precisamos ser aquele que está com a pedra, aquele que ajudou, crucifica. Não. Aquele que não quis segui-lo, teve a oportunidade e não quis segui-lo. Como foi o caso de Públio Lentulus, né? Que ele só aceitou Jesus quando estava desencarnando, em sofrimento, mas se tornou Emmanuel em várias e várias encarnações, seguindo Jesus. Que nós, gente, Jesus está do nosso lado, à nossa frente, ele está conosco e está sempre fazendo essa pergunta. Se nós estamos dispostos a segui-lo, se nós estamos dispostos a deixar todos os bens e segui-lo. Não precisa estar lá 2000 anos atrás para isso. Ele está sempre perguntando, basta nós lermos o Evangelho, se nós queremos segui-los. Então, eles responderam, né? Voltando aqui. Podemos, Jesus lhe replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E nesse sentido, preparado que ele quis dizer aqui, é aquele que se preparou, é aquele que seguiu realmente Jesus, é aquele que bebeu da água que Jesus bebeu, comeu do pão que Jesus comeu. Então, ouvindo isso, os 12 outros apóstolos encheram-se de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabei que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. E se referiu ao Império Romano. E hoje são esses governantes nossos que muitas das vezes nós vemos aí corrupção, não temos estudo, não temos hospitais, porque o dinheiro é desviado para os seus bolsos, né? Então, ele já se referia na época aos príncipes, ao Império Romano, aqueles que dominavam. E hoje não é diferente. Não é diferente. Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Nós não devemos seguir as coisas do mundo, as coisas materiais. Claro, temos que ter uma casa, um carro, um bom conforto, mas as coisas do Espírito, que Jesus quer dizer, é mais importante. Então, voltando, assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. Aquele que se acha um grande ser, se acha um Cristo, se acha um profeta, se acha o Papa, se acha o pastor, o maior, Jesus fala que aquele deve ser o servo, que deve servir. Servo vem de servir. Então, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Jesus veio nos servir. Jesus lavou os pés. Jesus se humilhou. Por que nós não podemos fazer isso? Então, para nós sentarmos à direita ou à esquerda de Jesus, isso quer dizer, estar nos planos espirituais superiores, precisamos fazer o que Jesus fez. E vocês? Será que eu estou disposto? Né? Temos que aprender muito ainda, gente. Temos que aprender muito. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem Jesus, não veio para ser servido. Ele não veio para ser servido. O maior de todos que habitou a terra, ele não veio para ser servido. Mas, como está aqui, olha, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, é o que eu pergunto a todos vocês, meus irmãos. Estão dispostos a seguir Jesus? Estão dispostos a fazer o que Jesus fez? Largar, vamos dizer assim, dar prioridade às coisas do Espírito. Que nós acabamos de ler, como lemos em todas as outras semanas, a humildade, o perdão, o amor ao próximo, ajudar. Eu mostrei aqui a imagem
uma pessoa que está em ódio profundo. Vocês viram aquela imagem negativa com obsessão, Sérgio, cadê o som? com larvas? Tá sem som. Oi? Meu? Espera aí, um minuto. Estão ouvindo? Quem está sem som, gente? Não estão ouvindo, não? Alguém falou que está sem som, mas... Então, vamos lá. Então, Jesus, gente, nós temos que sermos um discípulo de Jesus, nós temos que fazer essas que os discípulos de Jesus fizeram. Todos eles. Sérgio, o som não tá saindo. Para mim, não tá saindo. Não está ouvindo? Está ouvindo, Jorge? Deixa eu ver aqui. Quem está vendo? Administrador. Eu estou te escutando, Sérgio. Está escutando? Então deve Eu ser... estou te escutando. Então deve ser problema na pessoa, no aparelho da pessoa. Eu também estou, Sérgio. Está ouvindo, tá, Jorge? Estou. Tá ótimo. Tá ok. Então deixa eu terminar aqui. Já estamos já no finalzinho. Deixa eu acabar aqui. Então, gente, as lições de Jesus são simples, mas será que a nossa força de vontade é suficiente para seguir Jesus? Será que nós estamos dispostos, como Jesus disse há 2000 anos e 20, né? 2020, por aí, né? A largar tudo? E esse largar tudo, às vezes, nem sempre quer dizer largar a família, largar a riqueza, mas ele quis testar a pessoa. Mas nós estamos dispostos a realmente fazer o bem, largar a nossa vida passada, por isso o batismo, né? O batismo, como o João Batista e Jesus queria o quê? Aquele ser, como Paulo, né? Saulo, né? Ele se tornou um novo ser, até o ponto de dizer que já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Então, nós temos que ter essa noção. Nós temos que aceitar Jesus, como diz nossos irmãos evangélicos. Aceitar a Jesus quer dizer isso, é segui-lo em seus exemplos. E nós temos que estar hoje preparados para isso. Então, gente, eu vou dar encerrado aqui, né? Já estamos na hora de fazer a nossa prece. Então, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, vamos parar aqui, que já estamos na hora, né? Eu vou pedir de novo uma encreia, porque dá realmente um ar da importância, né? Deixa eu ver aqui. Luiz, ativar som. Ela está desativada o dela. Desativado o som. Eu estou olhando aqui de casa. Ativar. Dentro dela. Já está. Vamos fazer a prece? A palavra à nossa presidente para falar alguma coisa ou fazer a prece. Já está, Mancreia. Está me ouvindo? Estamos sim. Esse final seu aí foi muito bonito, porque Teresa de Ávila, Santa Teresinha, estava sofrendo muito. Sim. Ela estava num cantinho lá do convento chorando e Jesus apareceu para ela. Ele perguntou: por que choras? Ela disse: Senhor, eu estou sofrendo tanto. Aí ele disse assim: Teresa, acalma a sua aflição. Por quê? Todos aqueles que me seguem
ficarão sempre assim, pobre, sofrendo, tendo as suas dores. Mas prossegue o seu caminho que você me encontrarás. Ela disse, mas para seguir o Senhor, a gente tem que sofrer tanto assim? Ele disse assim, minha filha, e com resignação, com paciência. Aí ela disse assim, agora eu entendo por que o senhor tem tão poucos amigos. Foi o entendimento dela. E realmente, muitas das vezes, a nossa renúncia, o nosso sofrimento terá que ser resignado. Porque nós sabemos que o caminho é difícil, é a portinha estreita, né, Sérgio? Isso. Mas Estreita. nós temos que percorrê-la com resignação e com fé, porque Jesus não desampara ninguém. Não. Estamos com Ele, o barco, por mais que tentando afundar, mas Ele segura o barco para todos nós. Verdade. E, nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Onipotente, Criador de todos os seres e de todas as coisas, pedindo a Ele cada vez mais as forças necessárias para percorrer essa estrada, às vezes tão difícil, mas que nós temos que ter abnegação, paciência, resignação, tolerância e compreensão, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido. Obrigado pelo amparo que não nos falta. Obrigado pela saúde do corpo e pela paz do espírito. Abençoa todos os que estão ouvindo nesse instante. Abençoa toda a humanidade que está sofrendo, que está chorando. Abençoa a nossa casinha de oração. E dai-nos sempre o teu amparo, Senhor. Quando nós vencermos essa etapa, estaremos firme e forte para segurar a mão de uns dos outros e dizer, vencemos mais uma prova, por mais difícil que ela tivesse sido. Obrigado, Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa aqueles também que não nos querem bem. Abençoa a todos, Jesus. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Mãe Cleia, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui muito emocionada, depois de tantos anos, estar aqui vendo a Mãe Cleia, fazendo a oração como ela sempre fazia lá na nossa casa. A sua bênção, que Deus continue abençoando o Sérgio, Jorge, que estão levando esse trabalho em frente. Deus os abençoe, meus irmãos. Sempre. Que assim seja. Um abraço, minha querida. Que Jesus Beijo. te Eu abençoe. e a Nília estamos aqui assistindo. Que bom, muito bom. Mas, então, gente, Deus nos abençoe, Jesus, Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, a Catarina, e assim pedindo que possamos encerrar esse nosso humilde trabalho na tarde e noite de hoje. Que assim seja. Agora, momento de confraternização. Né? Nós já falamos. Momento de confraternização. Aqueles que quiserem falar, aqueles que quiserem Sérgio, cumprimentarem um ou outro, sim. Sérgio, eu não estou ouvindo nada, tio. O meu som ficou cortado, eu não vi nem a prece. Não, Só vi a dona Cléia só. deixa eu ver aqui o que está acontecendo contigo. O Jorge está sempre lá conosco, às terças-feiras. Aí eu vim retribuir a hoje. Ah, Jorge. Solange, seu som está bom aqui. Está constando que o som está bom. Ai, que alegria de ver a Olímpia. Que alegria de conhecer o esposo Aqui, dela.
E meu presente, mãe Cleia. Ai, foi mesmo, foi mesmo. Você merece, minha filha. Obrigada. E ele possa Nós te estamos- amar tanto quanto você merece. Que É, bom. Que Deus abençoe. Sofreu muito, mas encontrou sua estrada. Exatamente, né? Nunca é tarde para ser feliz, né? Não, você sofreu muito, valeu a pena. Valeu, a senhora sabe. Ah, eu sei. Graças Cadê o a Jorge? Deus. É, Jorge, cadê você? tá. Olha o Jorge aí. O Jorge está lá fazendo a peça de encarnado. Olha o Jorge. Ah, Oi, Luiz. Oi, Olímpia. Tá boa, minha Oi, filha? meu irmão. Tudo bem? Estamos Graças a Deve Deus. estar recebendo as suas mensagens que você manda para mim, para o Quinta. Muito Ah, mas obrigada. eu fico muito contente também de receber a mensagem sua e do Quinta aí, do Quinta nele aí também. Mandou uma mensagem muito bonita, muito gostosa de ver. Tá bom? Nós estamos Que Deus muito abençoe felizes. vocês. Muita paz, muita saúde. Tá bom, minha filha? Que assim seja para vocês também, para todos vocês aí de Guadalupe, tá? Que Deus proteja todos vocês. Muita Tá, paz. Jóia? O Jorge está participando da evangelização aqui, que o Quinta está ajudando, está muito feliz, ele é muito pontual. Ah, eu falei com ele, eu passei para ele. Entendeu? Ele tá Todo mundo tem que aqui. aprender um pouco, né? Mas foi bom que ele entrar, porque pelo menos ajuda, vai ajudar, está ajudando muita coisa, entendeu? Foi muito bom. é sempre bom o intercâmbio aí de conhecimentos. A gente vem, estuda um pouco do Evangelho aqui, ele vai lá, pega a evangelização, e assim as casas espíritas vão se integrando, né? Isso, Essa é a meta. é verdade. Isso é muito importante. Que bom, gente, que bom. Solange, você não conseguiu, seu som aqui está aparecendo. É normal. O som seu aqui está. Conseguindo falar, não, né, Solange? De repente ela baixou o som. Bom, Então, gente, pessoal, boa noite. Vamos sair. isso, vamos desligar, vamos encerrar. Uma boa noite, um bom domingo para todos. Oi, Sérgio, boa noite. Boa noite, boa noite. Agora estou ouvindo. Boa noite. Boa noite, Eu fiquei Sérgio. sem Você som. continua aí firme, mas o Jorge unidos com Jesus. Muito obrigado. Bom domingo. Deus abençoe a Para todos. nós. Até Fica com semana, Deus. se Deus quiser. Tchau, Tchau, Sérgio. Tchau, um abraço. Mãe, Deus benção. abençoe. Obrigado.